Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Hoje nós veremos com que intuito surge a filosofia, como é que ela sofre essa ruptura com toda uma visão de mundo que era posta antigamente, porque antes do surgimento da filosofia, o mundo era explicado através de uma outra forma. O mundo era explicado através das mitologias e cada região do planeta tinha a sua forma de se explicar o universo. Só que eles acabavam apelando para o sobrenatural, o místico e o mágico, o que fazia com que acabassem caindo em uma cosmogonia, que a cosmogonia é justamente a explicação das coisas através do mito ou dos mitos. Por exemplo, a gente viaja até o antigo Egito e a gente acaba se deparando com o que? Com um antroposomorfismo. Antropo, homens ou animais, morfismo, formas. Eu vou citar até um exemplo. Eu não sei se alguém chegou a conhecer aquela novela dos Mutantes. Tinha um personagem chamado Metamorfo. Ele era um mutante que ele podia se transformar em qualquer pessoa que ele quisesse. O Raul Seixas tem uma música chamada Metamorfose Ambulante. Ou seja, é algo que está em constante transformação, algo que se transforma. Então esse morfismo está ligado justamente às formas. E no Antigo Egito se tinha muito disso, do antroposomorfismo. Enquanto na Grécia e outras regiões, por exemplo, nós tínhamos o antropomorfismo, que era o que? Somente a personificação das forças da natureza, as personificações para coisas que as pessoas não sabiam explicar e acabavam transformando essas forças que não sabiam se explicar através da razão em pessoas e acabavam fazendo esse antropomorfismo. Um exemplo, o camaradinha estava lá no mar, estava pescando de boa, estava só na maresia, suave na nave, de boa na lagoa, estava lá pescando. Pensa que não, começa a dar uma tempestade. Aí o camarada vai pensar o seguinte: Poseidon tá brabo comigo, tá pé da vida comigo porque eu tô pescando aqui no mar dele e ele não tá gostando muito. Então pegou e mandou essa tempestade aqui para afundar o meu barco. A pessoa se apaixonava, isso é coisa da Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Caía um raio em cima de alguma coisa, isso é Zeus furioso, porque alguém aprontou alguma coisa e ele tá zangado com todos nós. E pegou e mandou esse raio cair aqui. E esse raio acabou atingindo alguma árvore, pegou fogo e acabou prejudicando o nosso povo. Ou seja, aconteciam fenômenos naturais aí, fenômenos da natureza, que as pessoas não sabiam explicar através da razão e começaram a personificar, começaram a dar vida, começaram a criar deuses com essas forças da natureza que eles não sabiam explicar através da razão, até porque a gente está falando de um período muito antigo, a gente está falando da origem do conhecimento. Então o que parece fácil e uma coisa bem simples para a gente hoje em dia é graças a essas pessoas que tiveram todo esse esforço lá atrás para desenvolver o conhecimento, e a gente só ir aprimorando e pegar e chegar hoje em dia da forma como chega, bem facinho, mamão com açúcar para todos nós, porque batalharam muito para que a gente chegasse no patamar de conhecimento que a gente está. Claro que a gente precisa desenvolver muita coisa, mas muita coisa já se tem desenvolvida graças a esses primeiros pensadores lá de trás. Então, os primeiros filósofos ali, eles não conformados
com essas explicações cosmogônicas que passavam da linha da razão, eles, não satisfeitos com aquelas respostas dadas a eles, eles procuraram respostas no mundo através do próprio mundo, ou seja, foram estudar a natureza através da própria natureza, para assim se chegar a respostas. Então, acaba assim surgindo a filosofia. A filosofia surge primeiramente como uma espécie de cosmologia, com a intenção de investigar o universo e chegar à conclusão da sua arché, ou seja, o elemento primordial, qual a origem do universo, o que originou tudo isso que a gente vê, que a gente pisa, tudo isso, todo esse mundo à nossa volta, o que foi que gerou tudo isso. Então, esse vai ser o principal questionamento dos primeiros pensadores, dos filósofos da natureza. Portanto, são esses filósofos, esses primeiros pensadores, que eles buscam ali se apartar com aquele conhecimento mais mitológico. Então, a filosofia, ela sofre uma ruptura com a mitologia, ou seja, ela se rompe, mas não se rompe totalmente, por isso que é uma ruptura. É igual aquela representação de um coração partido, que ele está partido, mas ele não está partido totalmente. Lá na pontinha, no final, ele tem uma ligação, ou seja, ele se rompeu, mas não rompeu totalmente. Ainda tem uma pequena, uma minúscula ligação ali. Então a gente tem uma ruptura. Então a filosofia, ela não se rompe totalmente da mitologia, ela sofre uma ruptura com a mitologia e vai explicar o mundo agora através do próprio mundo, baseado na razão e não mais nos mitos. Portanto, a filosofia, ela surge primeiramente com esse intuito de explicar qual é a axé de todas as coisas, qual é a origem do universo. E assim começam a surgir os filósofos da natureza, os filósofos da física, os então chamados filósofos pré-socráticos.